na OAB? Essa é a pergunta que muitos estudantes de direito se fazem o curso inteiro e temem essa bendita prova. Meu nome é Karina Santos da Silva e eu vou falar para vocês qual foi o método eficaz para que eu tivesse aprovação e êxito nessa prova. Para mim, particularmente, 2 palavras fazem parte da aprovação na OAB. A primeira delas é disciplina. Você tem que ter muita disciplina, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para estudar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para passar nessa prova. E a segunda palavra é a perseverança. Eu tive um grande tutor, digamos assim, na minha vida profissional e acadêmica, que é o Dr. Douglas Guzmão. Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai lembrar de nós, nos nossos tempos de estágio da prefeitura. Eu aprendi muito com ele e ele sempre me falava o seguinte: Karina, você não precisa ser a mais inteligente. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Você precisa ser esforçada, dedicada. Se você for esforçado, se você for dedicado, se você perseverar, não tem como dar errado. E ele estava certo. Quando eu fazia faculdade, isso lá em 2008, eu me formei em 2008, um ano atrás, naquela época, a gente tinha que colar grau para poder prestar a segunda fase da ordem. Agora já não é mais assim, né? Então, quando eu fiz a primeira fase, eu ainda não tinha colado grau, mas na segunda fase eu tinha colado grau coisa de 1 semana antes, então bateu certinho o período. E a gente só podia fazer quando terminasse, então, essa questão da colação de grau. Agora não, agora, se não me engano, já no 4º ano, os estudantes já podem fazer a prova, o que ajuda, porque você está com a matéria toda fresca ainda no curso da faculdade, né? O que eu fiz? 1 ano antes de prestar a prova, ainda na faculdade, eu comecei todo final de semana, eu não fiquei 24 horas por dia estudando, pilhada, não, porque esse é um outro erro. O que acontece? Às vezes o estudante passa os 5 anos numa boa, e aí quando termina a faculdade, ele quer em 2, 3 meses fazer um cursinho para aprender o que ele não aprendeu em 5. Ou seja, é impossível. Se você não aprendeu em 5 anos, você não vai aprender em 2, 3 meses, certo? Os cursinhos, por si só, não bastam para você ser aprovado. Eles vão querer me matar falando um negócio desse, mas é verdade. Só fazer cursinho não vai te fazer ser aprovado, porque se fosse assim, todo mundo que faz cursinho passava na primeira, né? Era êxito 100%, era sucesso garantido. Então, só isso não adianta. Por quê? Justamente por conta disso que eu falei para vocês agora. Se em 5 anos não foi aprendido determinada matéria, em 2, 3 meses de cursinho não será. O cursinho ele serve para reforçar aquilo que você já sabe, porque você teve 5 anos para aprender, então você sabe a matéria, você sabe o conteúdo. Você ser ou não ser aprovado nessa questão da OAB não é mais uma questão somente técnica. Ela exige de você a disciplina e ela exige de você a perseverança. E ainda mais de você que tem uma mente tranquila na hora de realizar a prova. Isso faz muita diferença. Então vamos lá, 1 ano antes de fazer a prova, eu comecei a todo final de semana, eu pegava todo sábado um determinado horário e aquele era o meu horário de estudo. O que eu fazia? Questões. Eu pegava as últimas provas da OAB e resolvia, porque não basta você ficar também só na teoria. Porque na teoria é tudo lindo e maravilhoso. Por exemplo, eu estou tendo uma aula de criminologia. Eu saio de lá encantada, entendi tudo, tô fera, sou mestre em criminologia. A hora que eu pego uma prova, que eu pego questões para resolver sobre criminologia, dá um branco. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é como essas questões vêm na prova. É muito diferente. Você ouvir, você escrever e falar que entendeu é uma coisa. Você fazer questões é outra. Bem diferente. Então, eu destinei parte dos meus dias de sábado, parte que eu digo porque vocês estão falando com uma pessoa que fez faculdade sem ter um puto no bolso para comprar livros. Então, dedicação 100%. Eu trabalhava aos finais de semana como parte da bolsa que o governo, na época estadual, me deu. Então, eu tinha pouquíssimo tempo no fim de semana. Então, por isso que eu digo para vocês, não foram 365 dias, 24 horas por dia, estudando para a OAB. Foi algo bem mais tranquilo, porque eu comecei 1 ano antes.
Então eu tirava esse tempo no sábado, eu imprimia as provas anteriores da OAB e ia fazendo. As questões que eu errava, eu apagava e fazia de novo, até eu acertar, até aquilo memorizar. A parte mais importante, talvez, seja isso, seja você pegar e realizar as questões. O que é legal você fazer? Você pegar as provas anteriores, se não me engano, a banca organizadora das provas da OAB é a VUNESP. Ela segue um padrão, não que as questões sejam iguais de uma fase da OAB com a outra, lógico que não, nem poderia ser dessa forma, mas eles repetem muito o conteúdo. Exemplo, direito penal, que é a minha área. Você pega 2, 3, 4, 5 provas anteriores da OAB, você vai ver que eles repetem a mesma matéria. Não é a mesma pergunta, lógico, mas a mesma matéria. Exemplo, lei penal no tempo. Se você viu que lei penal no tempo é um assunto que caiu de 5 provas, caiu nas últimas 4, você já fica esperto e sabe que você tem que pegar pesado em lei penal no tempo, tá? Em direito civil, em direito processual civil, etc., é a mesma coisa. Você vai fazer um mapeamento da prova. Você vai imprimir as provas, vai resolver as questões e você vai mapear matéria por matéria. Qual é o conteúdo que mais cai? Não estou dizendo que não é para vocês estudarem o todo. É lógico que tem que estudar o todo. Mas, depois que estudou o todo, foca naquilo que tem uma maior incidência. É óbvio. E a segunda palavra? Falei para vocês que a primeira, então, é essa disciplina. Vocês vão ter que abrir mão de balada, churrasquinho, festas em família, mas tenham a plena certeza de que isso vale a pena, de que compensa. É por um período e depois é só festa. Quer dizer, na verdade, são duas coisas diferentes, né? Ser aprovado na OAB e advogar, mas aí é outra história, é outra etapa, vamos partes por partes. Então vamos lá. Primeira palavra, disciplina. Abra mão dos prazeres momentâneos. Momentaneamente você vai abrir mão de certos prazeres para estudar, que também é um prazer, que também é um prazer você obter êxito nessa bendita prova. Segunda palavra, perseverança. Qual que é a obrigação que você tem de passar de primeira? Nenhuma. Não é porque o fulano, o filho da vizinha, o ciclano passou de primeira que você tem que passar também. E não é porque você não passou na primeira, porque você não passou na segunda, que você tem que desistir. Então, a segunda palavra que eu falei para vocês, perseverança. Isso serve para OAB, serve para concurso, serve para tudo na vida de vocês. Se não perseverar, não haverá sucesso. Toda história de sucesso, toda pessoa bem-sucedida, em qualquer aspecto da vida que vocês possam imaginar, teve um longo caminho de insucesso, de batalhas, de fracassos. É o fracasso que vai te fazer aprender. Então, pega as questões, erra, porque esse é o momento de errar. E na prova você vai lembrar daquela matéria e não vai errar mais, certo? Não desanime se você não passar de primeira. Toma muito cuidado com a pressão psicológica. O maior inimigo na prova da OAB não é a OAB, não são as questões, não é a VUNESP, é você mesmo. Porque o que acontece? Você mesmo, você é o primeiro a colocar pressão em você para passar na OAB. Depois vem a família, a namorada, o namorado, o tio, os parentes, os amigos, etc, etc, etc. Todo mundo fica perguntando, e aí, já prestou a prova? E aí, passou na primeira fase? Ah, ficou na segunda. Então, é uma pressão psicológica imensa. Às vezes você é super inteligente, era o primeiro da sala, você sabe toda aquela matéria, você tem plena certeza da sua capacidade, mas quando você vai realizar a prova, dá piriri, dá suadeira, dá tudo, você não passa por nervosismo. Então, primeiro de tudo, a sua mente tem que estar tranquila. Você tem que estar calmo, você tem que desmistificar a prova da OAB, porque eu lhes garanto que ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela não é essa dificuldade toda que é passada. Ela não é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Ela é uma prova difícil, ela tem que ser rigorosa sim, porque senão todo mundo passava. Concordo, mas ela não vai medir apenas o seu nível de conhecimento, ela vai medir também o seu autocontrole. Nessa prova da OAB, o que te faz passar ou ser aprovado não é só a parte técnica, não é só o seu conhecimento teórico de tudo que eles estão pedindo ali para vocês, é o seu autocontrole.
Na verdade, o que eu vejo é que há uma autossabotagem de muitos estudantes que não passam de primeira, de segunda, da terceira, porque ele fica, puxa, eu não vou passar, eu não sou tão inteligente. Ou não passa na primeira, né? Aí já fica com aquele medo de, ai, fulano passou de primeira, eu já tô na terceira, quarta vez, vou parar, vou desistir, vou trocar de profissão. É a perseverança que te faz ser alguém. É a perseverança que te faz alcançar esse ou aquele caminho almejado, seja lá o que for que você deseje, o que for que você queira na sua vida, é disciplina e perseverança. Não há como falhar. O que acontece é que quando dá errado uma, duas vezes, as pessoas desistem. E não há por que desistir, seja lá no que for, persevere. Se é o seu desejo, se é isso que você realmente quer, persevera que não tem como dar errado. É insistência. A insistência te faz ter sucesso. O sucesso só cabe aos insistentes, aqueles que perseveram, certo? Imagine se todo mundo que fracassa uma, duas vezes na vida falhasse e desistisse. Lógico que não. A prova da OAB é a mesma coisa. Então, estude, tenha disciplina, tenha perseverança e limpe a sua mente. Tira toda essa pressão que você mesmo coloca, para de se auto-sabotar, de achar que você não é capaz, porque você é capaz. Você só precisa de disciplina, de perseverança e que a sua mente fique tranquila para fazer essa prova. Isso é o principal para você realizar a prova da OAB. Se você não ficar tranquilo, você pode saber o Código Penal, o Código Civil, o Código Processual Civil, de cabo a rabo, que na hora da prova vai dar branco. Se você não tranquilizar sua mente, na hora da prova, dá piriri, que nem eu falei, começa a passar mal, dá piriri, soa e tudo mais. A primeira fase da OAB, para vocês terem noção, eu não fiz cursinho, porque na época, como eu falei, eu era bolsista, eu mal tinha dinheiro para comprar livros, né? Então eu não tinha dinheiro para fazer um cursinho. E adiantou para mim, eu garanto para vocês que adianta. Eu pegava todas as provas da OAB e ia resolvendo. Eu estudava em casa, com filha pequena, mas com disciplina. O horário que eu tinha dela dormindo, dela descansando alguma coisa, separa, aquele horário é seu. Aquele horário é seu para estudar e você vai conseguir passar, certo? Para a segunda fase, eu consegui fazer um cursinho, por quê? Porque eu não tinha prática na matéria que eu escolhi. Então eu tinha que praticar as peças processuais. E eu lembro que o professor do cursinho foi falar de uma peça em específico. Ele falou: isso daqui a gente não vai nem falar, porque isso daqui não cai na UAB há mais de 10 anos. Foi justamente a peça que caiu para mim. Graças a Deus eu acertei, porque o modelo das peças em si é o mesmo, certo? Então você sabendo fazer uma peça, você vai saber fazer a outra. Por lógica, você vai acabar justificando, você vai acabar dando todos os seus fundamentos ali. Você sabendo uma, você com certeza sabe desenrolar as demais. Você só precisa ter essa manha de que, né? Ó, não é essa peça, é essa outra, mas poxa, o modelo de todas é praticamente igual. Então não menospreze nenhuma matéria, não deixe de estudar nenhum conteúdo, porque faz tempo que não cai na UAB, mas foque mais naqueles conteúdos que você vê repetidamente sendo solicitados pela banca organizadora. Faça questões, tenha disciplina, persevere, que com absoluta certeza não tem como falhar. Como eu falei há segundos atrás, todo caminho de sucesso, toda pessoa de sucesso, toda pessoa próspera, toda pessoa serena, ela tem um caminho longo de insucesso, de batalha e de luta. Nada nessa vida é fácil, a prova da OAB também não ia ser. Mas acredita no que eu tô falando. Ela não é esse bicho de 7 cabeças e você pode passar, você vai passar tendo essas duas palavrinhas que eu te falei. Disciplina e perseverança. E, por favor, tranquilize a mente na hora de fazer a prova.